Sejam muito bem-vindos ao canal Diário do Homem Comum. Eu sou o Léo Sobral. E eu sou a Tainá Quintela, Assis. Hoje tem mais uma participação especial aqui da minha esposa. A gente tem alguns assuntos para conversar aqui. Eu falei com ela sobre um específico, mas acabou que eu me lembrei de outros dois, mas é tranquilo, super tranquilo. E também é meio que uma repercussão aqui do canal. Beleza. Mas vamos lá, gente. Sejam bem-vindos. Aqui eu sou o Léo Sobral, falo sobre paternidade, masculinidade, dinheiro e propósito. E o contrário do que muitos pensam, eu não tenho a menor intenção aqui de ser oposição aos canais da Red Pill. Inclusive, a galera da Red Pill aceitou bem o meu conteúdo. Não só aceitou bem, como eles me recomendaram para a audiência deles. Olha que loucura, né? Pois é. Está sendo muito bem recomendado pelo público, né? Eu acho que, na verdade, eles entenderam que o meu papel não é cancelar. Não, criticar sim, porque o que é criticar? Entendi, cancelar isso, eles. Não é a intenção de cancelar, não é isso, né? Mas é trazer um contraponto, né? Dá para todo mundo coexistir. Dá para todo mundo coexistir de forma saudável. Saudável, exatamente. Eu acho que é isso que eles entenderam. Pois é. Então, aí, essa semana, Tainá, eu fui convidado pelo Joel Paviotti, do canal Iconografia da História, aqui no YouTube, que é um canal bem grande. Maneiro. E também do canal Indo Pras Ideias, um canal onde eles fazem react. Sim. E aí o Joel me conheceu num desses canais, inclusive, Joel, e aí toda a sua equipe, cara, brigadão aí pela atenção que vocês me deram, né, pela força também, obrigado, cara, um abraço pra vocês. E aí eles me convidaram pra participar do podcast deles, né, que é o podcast Vira Homem ou Seja Homem, agora eu esqueci, olha que coisa feia, né, esqueci, me desculpa, Joel. E aí eles me convidaram pra participar e eu fui lá, cara, e aí esse convite ele veio da repercussão do meu canal, do vídeo que eu falo sobre masculinidade da internet, masculinidade da vida real, né? O homem fake e o homem comum. Ele teve uma certa repercussão e tal. Em certo momento da conversa, ele perguntou para mim o que eu estava percebendo desse discurso de canais de masculinidade de alta performance. Aqui nem é Red Pill, é homem de alta performance, né? Que postura de CEO de empresa, sempre bem arrumado, performando em alto nível, correndo atrás de salários altíssimos, né? E ele me perguntou qual era a minha percepção sobre a realidade do que eu vejo, ou seja, as pessoas com quem eu ando, as pessoas com quem eu conheço fora da internet, se essa masculinidade performática estava chegando até esses homens e como esses homens estavam se sentindo. E a minha resposta foi, não. Não chega. Então, a minha resposta foi essa. Cara, eu conheço muitos homens, a gente não tem mais tanta relação assim, né? Pela proximidade, distância, a gente se mudou também. Mas eu nunca vi nenhum deles sendo afetados positiva ou negativamente por essa masculinidade. Por quê? Porque eles estão preocupados em trabalhar. Exatamente. O homem comum está correndo atrás ali no dia a dia. O foco é outro, completamente diferente. Exatamente. E realmente não tem como se abalar pelos performáticos. Não tem ninguém chega, né, na verdade. Sim. Então eu falei para eles que, na realidade que eu conhecia, eu acho que esse discurso não chega e que eu não considerava ele nocivo, apesar de ele estar na internet com muita força, mas eu considerava nocivo para as crianças e adolescentes. Porque essas sim estão na internet, então por mais que hoje... muito mais frequência. Isso aí. Por mais que essa masculinidade de hoje não afete, a masculinidade da internet não esteja afetando o homem adulto, pode ser que daqui a alguns anos essas crianças que estão crescendo vão crescer com outra mentalidade. Porque já estão crescendo na era internet, né? Eles já vêm já de não só na era internet, mas entendendo, por exemplo, que CLT é um castigo. Uma coisa ruim. Isso aí. Então eles já estão vendo que alta performance, produtividade, trabalhar para si mesmo, ser seu próprio patrão... É algo que para essa criança agora, se os pais não tiverem cuidado. Ele me fez essa pergunta e eu falei, principalmente desse recorte do homem fora da internet que não chega para eles. Isso aí é irrelevante porque a galera realmente está tendo que trabalhar. E aí, a partir disso, e até do nosso último bate-papo de alguns comentários, eu queria saber de você, porque está acontecendo o mesmo fenômeno com as mulheres na internet. Mulheres também de alta performance, corpo perfeito, né, estética do luxo e tal. Primeiro, como é que você vê isso enquanto mulher? Isso está chegando para suas amigas? Então, como é que eu vejo isso? Primeiro, acho que uma pergunta acaba respondendo a outra. Até chega pra gente. Isso é fato. Acho que porque a mulher tem muito mais vínculo com a internet do que o homem, sabe? A gente gosta de ver o Reels, a gente gosta das blogueiras, a gente gosta dessa coisa, né? De seguir essa galera. Então chega assim, chega o público que só tá preocupado com o cabelo, que tem que ter o cabelo perfeito, super bem cuidado e que faz as rotinas de cuidado de cabelo, cuidado de pele, cuidado de corpo, né? Até esses dias nós vimos alguns vídeos um tanto quanto engraçados falando sobre a galera que acorda 4 horas
horas da manhã para poder ir para academia, para poder, sabe, aí toma um café da manhã, enfim, essa rotina que existe, né? Mas que a gente sabe que é uma rotina que não condiz muito com a realidade. É fake, né? Pois é, completamente fake. Vou mas, acordar enfim. um dia essa semana para gravar uma rotina dessas, vou publicar, vai ser só um dia. Pois Vai ficar na internet, exatamente. vai parecer que é todo dia. Como é que é a minha rotina acordando às 3h57 da manhã? Não, ninguém acorda às 3h57 da manhã só para ir correr na rua, por favor. Para trabalhar muita gente. Aí são outros 500, né? Pois é. Mas agora eu vou acordar às 3h57 para correr na rua, para depois tomar café, ler um livro. Se a gente for correr aqui na rua 3 horas da manhã, o que vai acontecer? Eu vou ser presa, provavelmente. Presa? Vai ser presa? Você é almejado. Então, né? Exato. Porque vão achar que alguma coisa errada tem. Exato. Mas enfim. Então isso até chega pra gente. Só que aí realmente cai naquela coisa do nosso foco, sabe? Com o que a gente está preocupado. Realmente pra mulher, a questão da estética, corpo, cabelo, rosto, etc., pega num ponto um pouco mais sensível do que pro homem. Vaidade, né? É a vaidade e ego também. Né? Então a gente vê esse tipo de conteúdo e fica assim com aquele gostinho de, poxa, era o que eu queria. Só que ao mesmo tempo você não pode se dar ao luxo de viver a vida sonhando com aquilo que você queria, porque você tem que viver a sua vida. Machuca? Né? Não machuca. Pelo menos não a mim. Machucar que eu digo de frustração, né? De não chegar até ali. Não, bem, aí eu falo mais por mim do que por qualquer outra coisa. Não me frustra. É óbvio que a gente para pensar assim, num ponto de tipo, poxa, eu vejo que essa mulher tem tempo pra se cuidar, eu gostaria de ter tempo pra me cuidar, entendeu? Tempo é tudo, né? Mas... Isso aí já muda completamente o discurso. Mas não é uma frustração no sentido de, minha vida é horrível porque eu não tenho o tempo que ela tem. Até porque eu não acho, eu só acho que dentro da minha rotina, dentro do meu dia a dia, eu consigo encaixar muito bem o diazinho que eu vou lá fazer minha unha, o dia que eu consigo parar pra ir num salão, dar um trato diferenciado no cabelo. Academia. Inclusive, eu tô querendo colocar trança, você pode me dar de presente de aniversário. O meu aniversário é primeiro. Vou te dar a trança. Academia, entendeu? Então, você consegue encaixar nessa rotina louca que a gente tem, esses tipos de cuidado. Então, por mais que abale no sentido de você olhar para aquilo e pensar, poxa, é até interessante acordar 3h57 para correr, eu gostaria, mas não é a minha realidade. Eu não gostaria. Se eu tivesse tempo, se eu tivesse o tempo que esse pessoal tem, eu nunca ia acordar de madrugada. Eu também correr. não, eu ia estar dormindo. Isso é loucura. Isso é o primeiro ponto que me faz crer que isso é fake. Que é fake, exato. Pelo amor de Deus. Até porque se eu pudesse, desculpa, eu acordava todo dia meio-dia, tá? Exatamente. Exato. Meio-dia. Ia dormir meia-noite lendo livro, 2 da manhã para acordar 2 da tarde do dia seguinte. Essa é a minha realidade. 3h57 para correr. Não vou. Meu amigo, vou correr no sol de meio-dia, mas não corro na madrugada. Quando dá 9 horas da manhã, o dia já tá acabado. Pois é. Mas enfim, não é que frustra, porque realmente não frustra. Mas a gente consome muito mais esse tipo de conteúdo do que os homens. Então chega pra gente. Só que aí a gente cai nessa questão da mulher comum, entendeu? O que a mulher como é que é o dia a dia dessa mulher? Ela precisa trabalhar, ela precisa cuidar de casa, ela precisa cuidar de filho. Aí tem aquele casamento, relacionamento e tudo mais. Então você também precisa dedicar um pouco de tempo pro seu marido, a questão do carinho, fazer alguma coisa a dois. Então você está preocupada com muita coisa. A nossa cabeça não desliga. Não adianta. A gente não desliga. O assunto chega, mas não é discussão. Eu acho que talvez chega, você critica, como a gente está fazendo aqui agora, não no mau sentido, né? Mas você tem aquela crítica. Tem crítica positiva e negativa. Crítica. Você critica, mas não necessariamente você deixa aquele conteúdo te abater. É só mais um, sabe? A questão do feed. Você está vendo aqui, ok, próximo. Sim. E assim vai. Então a gente pode dizer que para o modelo feminino, esse mercado da alta performance também é muito mais nocivo para as crianças nesse momento. Muito mais nocivo. Muito mais. Porque chega com muito mais facilidade. As crianças ficam na internet o dia inteiro. Sim, né? E aí você tem as crianças meninas, né, especificamente, com a questão da vaidade, com a questão do autocuidado. Então elas começam a ver as blogueirinhas infantis, por exemplo, cuidando de pele, fazendo skincare, passando maquiagem, etc. E elas querem fazer igual. A Liz quer, às vezes, maquiagem, passar batom, passar... O que é natural para o universo feminino, mas realmente tem o
o exagero. Exato. Né? Só que aí é questão tudo de dosar, né? Eu sei que ela quer a maquiagem, eu sei que ela quer o batom, mas por que ela quer? Ela quer porque ela tá vendo uma blogueira dizendo que tem que fazer, tem que sair toda maquiada? Ou ela tá vendo porque eu, quando vou na rua, passo um batom, ela quer passar também? Sim. Entendeu? Graças a Deus, ela é nesse sentido. Vê a mamãe fazendo, ela quer fazer também. Ok. Não é por conta de uma blogueira dizendo que só pode sair na rua se você tiver pelo menos 3 camadas de pele, pancake, não sei o que, essas aí são as mulheres assim. Essas mulheres que dizem que você só pode sair de tal jeito ou só pode viver de tal forma são mulheres que parece que o imponderável da vida não pega elas, tipo uma surpresa qualquer, uma emergência que você precisa sair correndo. Não. A sensação que dá da vida dessas pessoas é isso, exatamente. Né? Que não tem elas emergência, vão acordar cedo, vão fazer as 1000 camadas de maquiagem, vão estar com o cabelo perfeito e a partir dali é que começa tudo de qualquer coisa. O desemprego não vai bater na porta, né? Não vai faltar o gás. A necessidade de uma emergência porque passou mal, isso não rola. Isso é importante você falar isso da emergência, porque dessa galera de alta performance, muitos deles que os filhos passam por emergência, eles abrem mão da presença no filho no hospital porque tem babá. Então até nisso eles têm essa possibilidade de performar de uma forma que eles tenham resultado. A gente nem está criticando aqui a galera que está fingindo que está ganhando dinheiro. Estou falando só de alta performance. Porque tem os homens e mulheres que ganham muito dinheiro, trabalhando bastante. Mas a custa de quê? Da ausência materna, ausência paterna, entendeu? Exato. Então tem muito isso. Mas enfim, eu queria saber, eu fiquei interessado assim, em saber como é que esse universo feminino da alta performance chega para a mulher. Porque a gente vê muito homens dizendo, se você tem 25 anos e não construiu nada ainda, você é um nada. Isso é muito comum na internet para homens. Isso também acontece com mulheres? É porque eu não consumo, né, conteúdos femininos. Tem um pouco, mas eu acho que também, eu não sei se é também dentro da minha bolha, né? Dentro da minha bolha eu não vejo tanto esse tipo de discurso. Se você não fez, você está errado, entendeu? Para homens tem muito, tipo, entre no modo caverna, suma por 6 meses e volte irreconhecível. Entendi. Tem muito isso. Não, eu não vejo tanto isso para mulher, não, mas eu vejo muito a questão agora, né, tá em alta o empreendedorismo feminino, tá sendo muito falado. Então eu vejo muitas mulheres dando dica para as mulheres sobre montar seu próprio negócio, construir sua própria empresa. Que até aí tá tudo bem. Exato. Mas aí você começa aquela coisa de que se você não tiver uma empresa, se você não tem um negócio, se a sua empresa não tá na internet, se você não tem presença, se você não tem isso, aí começa os exageros, entendeu? Aonde você fica, poxa, eu tenho uma empresa, mas eu quase não posto nada na internet, então tô errada. Vou ter que comprar um vídeo de um coaching que me ensina a postar melhor na internet. Tá entendendo? Essa coisa de empreendedorismo é uma palavra gourmetizada para trabalho, né? Porque as mulheres sempre trabalharam. Se você entra numa favela, o que tem de mulheres cabeleireiras, manicures, com restaurante, desde o menor até o maior. Sim. E aí mesmo assim basicamente em cada esquina na comunidade você acha uma cabeleireira, você acha uma manicure dentro e você acha dentro e fora da comunidade. Você acha um restaurante também dizendo que se você não empreende. Exato. E aí é que tá, né? Parece que inventaram agora, né? O trabalho, pois é, porque elas estão fazendo bem feito, sabe? O trabalho tá fluindo, elas conseguem o dinheirinho delas todos os meses, sustentando família. Eu vejo, por exemplo, o exemplo da Luana, que fez os bolinhos de aniversário da Liz. A gente quase não vê coisas dela na internet, ela tem uma página no Instagram, mas quase não posta e tudo mais. Só que todo final de semana, quando ela vai, todo final de semana não, ao longo da semana, né, quando ela vai colocar aquelas agendas do mês, o mês tá quase todo fechado. A agenda fechada. Entendeu? Então assim, pois é, tá chegando, o cliente está chegando, o cliente está indo e não necessariamente ela tá no Instagram. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu bolo, meu isso, meu aquilo. Porque tem isso também, né? Aí você também tocou num outro ponto, que é o ponto de precisa estar na rede social, né, para mostrar que está trabalhando. Exatamente. Parece que você tem que bater um ponto ali de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite, senão as pessoas também não acreditam que o seu negócio está funcionando. A galera do marketing digital da área de rede social, eles dizem que você tem que postar no mínimo 3 stories por dia, Reels por dia. De 3 a 5 postagens no feed por semana, senão tem os padrões, né? Eu acho engraçado porque alguns blogueiros assim que eu sigo, essa galera, tem a questão do bom dia. Todo dia de manhã, às 9 da manhã, você tem que postar alguma coisa relacionada ao seu conteúdo, né? Mas que seja como se fosse o teu bom dia, tua primeira postagem do dia. E aí tem sempre aquele mesmo padrão. Aí tem um rapaz que eu sigo que ele fala sobre livro, que todo dia ele posta um print de
Instagram ou do Twitter, geralmente, e ele comentando esse print. Então, todo dia de manhã, o primeiro stories dele é com um print no Instagram e ele comentando esse print, entendeu? Então, tem esses modelos assim fechados. Mas eu acho que é aí que está o perigo, porque o que acontece? A gente tem um modelo padrão de uso de rede social. Sim. E esse modelo padrão do uso da rede social, ele vem nesse formato que a gente acabou de falar, né? Todo dia é o print do livro, Sim. todo dia o bom dia, todo dia 3 stories, um reels. Isso é um padrão. Quando você vai pro YouTube, também tem um padrão do cara, que é o cara ou a mulher que acorda às 5 da manhã, começa ali tudo. Então, se a gente perceber, esse padrão, ele tá na rede social como um todo. Sim. Então, qualquer pessoa que não segue aquilo ou não consegue seguir é fracassado. Exatamente. Porque a gente não tem mais pra onde correr. Exatamente. Qualquer rede que você olha é o mesmo padrão. É o mesmo padrão. E você cria uma caixa, né? E aí você vê realmente até o público. Você prefere o YouTube, eu prefiro o Instagram. Eu prefiro muito. E aí, então, e aí você já está acostumado a ver os vídeos de pelo menos 15 minutos, aonde a pessoa vai falar desse jeito, aonde ela vai expor o conteúdo dessa forma, tarará. Eu mesmo faço isso, não tem mais pra onde correr. O cenário é sempre esse aqui, a mesa tá aqui. Isso aí. Porque a gente parece que essa coisa do brand, marca pessoal, cor, porque isso acaba moldando um formato. E se você não entrar, a questão é como é que você vai agir dentro desse formato. Mas enfim, vai lá. Não, e aí, se você não segue esse formato, você tá errado. Então, se eu chegar aqui no YouTube e quiser fazer uma coisa um pouco diferenciada, eu vou ser vista como muito diferentona e muito provavelmente não aceita, porque o padrão é outro. E o próprio algoritmo também não vai entregar. Não vai entregar. A mesma forma o Instagram. A pessoa que não tem a presença no Instagram, que não posta 3 stories e um reels todos os dias, ela é uma fracassada, ela não tem um negócio. Como assim que você tem uma loja que se você não está postando reels todo dia da sua loja, entendeu? Como é que você não está fazendo um carrossel com todos os bolos que você tem, não sei o quê? Tem que ter isso todo dia. Coisas assim. Uma coisa que eu demorei um pouco a entender no YouTube, né? É que esse canal aqui, por exemplo, quando ele começou, eu tive um vídeo que foi muito bem, que é o vídeo lá do tênis. No início ele foi muito bem aquele vídeo. E aí eu comecei a falar sobre o universo masculino. Na verdade, essa era a intenção do canal desde o início, falar sobre masculinidade. Só que os títulos dos meus vídeos, por exemplo, eram assim: como ser um pai melhor, né? Como ser um marido melhor. Eu percebi que isso não estava funcionando. As visualizações muito baixas. Aí eu pensei assim, cara, a gente vai ter que jogar o jogo, que é o jogo da internet. Qual é o jogo da internet? O seu título, ele tem que ser um título que provoque as pessoas, mesmo que você não queira. Então, por isso que eu falei que, assim, existe um formato, a gente não tem como fugir desse formato, né? Mas a forma que você vai se comportar dentro desse formato é que vai ser o diferencial. E é por isso que a gente tem muitos coaches que mentem, que contam histórias mentirosas, mas todos eles seguem o mesmo padrão. Então, eu acabei tendo que mudar. Então, por exemplo, hoje os meus vídeos eu tenho que colocar lá, não é o que eu gostaria, mas é o que eu tenho que colocar. Por que a masculinidade da internet não funciona na vida real? Não era uma coisa que o conteúdo sim, mas o título, se eu pudesse, eu colocaria outro, né? Como é a vida do homem comum? Isso não é algo que chama atenção. Então você tem que estar sempre fazendo comparação. E o problema é isso, né? Se você, dentro do formato que você escolhe, que você não tem como fugir, é ali que você vai ser íntegro ou mau caráter. Você vai vender sonho ou vai vender algo que realmente mude a vida das pessoas, entendeu? Exatamente. E a grande maioria dessas pessoas, né, que mais lifestyle e etc., ou até mesmo essa galera de alta performance mesmo, sério, eles acabam caindo nessa questão de ser mau caráter, porque no fim das contas, você começa a falar coisas, você começa a vender coisas de uma forma que não condiz com o que está acontecendo de verdade. Isso que você não vive. Exato. Ou até o que a gente estava conversando ontem. Ganhei dinheiro. Mas ganhou dinheiro porque você leu um livro? Não, ganhei dinheiro porque eu botei um vídeo no YouTube que me rendeu o AdSense, entendeu? Mas aí a pessoa fala que foi a leitura, que foi a rotina dela. Aí ela vai dizer que foi porque eu acordei às 3h57. Não foi, querida. Tá? Tem muita gente, a gente vai entrar já no nosso tema central aqui agora, mas só fazer uma observação aqui. Tem muita gente no YouTube, eu falo do YouTube porque o YouTube é a minha plataforma preferida, né? Eu gosto muito do YouTube. Então tem muita gente aqui no YouTube que viraliza com um vídeo, mas viraliza tipo assim, absurdamente.
antes não tinha audiência nem dinheiro. Sim. E aí ela viraliza absurdamente a ponto de bater 1 milhão de visualizações. Então ela ganha audiência porque chega muita gente no canal e fica. Sim. E ela também ganha bastante dinheiro. Não o suficiente para mudar a vida dela, mas ganha, tipo, no mês você não ganhava nada, no outro você tá ganhando 30 mil reais. É assim, quando você viraliza muito no YouTube, né? Do nada seu AdSense vai lá em cima dos outros vídeos também. Aí quando essas pessoas vão falar como elas conseguiram, elas vão mentir dizendo que é rotina. Exato. Entendeu? Elas vão falar, mas eu acordo cedo. Foi porque eu acordei cedo e li 7 livros por dia. Eu blindei a minha mente da pobreza. Né? Eu mudei meu mindset. Parei de andar com as pessoas que eu andava que não fazia nada. Não me agregava. Não me agregava valor. Não porque que isso não seja verdade. Faz sentido. Você é produto do meio, acredito. Sim, sim. Mas também eu não acredito 100%. Porque não foi propriamente dito isso que te fez ganhar dinheiro. Exatamente. Entendeu? Então a pessoa começa a mentir pra quê? Pra te convencer de que você também pode. Né? Mas enfim, isso aí é uma conversa para outro dia. Não só isso, mas pra convencer que agora ela tá num patamar muito elevado. Por conta de educação financeira. Exato. Mentira, pô. Por conta do que ganhou muito dinheiro no YouTube. E a partir dali pode, beleza, a educação financeira pode ter ajudado. A estudar. Exato. Aí ela tem que ser honesta. Não, gente, eu fiquei conhecido e ganhei dinheiro porque meu vídeo viralizou. A partir dali, a educação financeira me ajudou a fazer a manutenção do meu dinheiro. Que foi o caso do Primo Pobre, que é uma das poucas pessoas na internet que falam. Se não fosse o meu canal no YouTube, eu não tava aqui. Então ele pôs um vídeo lá de finanças que nem era o nicho dele, ele era da música. O vídeo explodiu absurdamente e as pessoas começaram a pedir mais vídeos para ele de finanças. E ele falou, mas eu não é minha área. O que ele teve que fazer? Estudar. Aí, então o que virou para ele? Foi o YouTube ou foi o mercado financeiro? Foi o YouTube. Depois ele correu atrás. Exatamente. E hoje ele ganha com os dois. Eu acho que é isso, né? Se as pessoas fossem honestas desse ponto, tava tudo bem. Mas enfim, Vou postar um Reels amanhã falando sobre a minha rotina, acordando às 10 da manhã, brincadeira. Não acordo 10. Não, você não dorme, né? Não, você não dorme. Minha rotina é início do meu dia 10 da manhã, final do meu dia 9h59 da manhã. Não, isso aí. Aí eu durmo um minutinho e já tô pronta pra outra. Primo Rico, na verdade não foi o Primo Rico que falou isso, né? De 14 horas de trabalho. O Primo Rico reproduziu. Eu acho que quem falou foi o Gerson, alguma coisa assim, que é um senhor aqui no YouTube. Mas o Primo Rico perdeu pra você, porque ele disse que você tem que trabalhar 14 horas. Você tá trabalhando 23 horas e 59 minutos. Isso. Aí, ó. tá trabalhando muito. Tá valendo a pena? Tá bastante. As rugas que eu digo. Tá, não, eu queria falar contigo aqui, cara, nesse vídeo. Eu fiz um vídeo essa semana pra falar com homens que vão ser pai. Aqui a gente não vai estender muito, não. Até porque esse assunto não é muito extenso. Mas eu fiz um vídeo pra falar sobre homens que serão pais. E o foco do meu vídeo foi: você vai ser pai? Ou está pensando em ser pai? E aí eu botei na thumbnail. É sobre elas. Então a paternidade do homem na sensibilidade da transformação da mulher. Então eu falei sobre mudança de humor, mudança do corpo, desejo, apetite sexual, um monte de coisas que acontecem com a mulher e que o homem precisa nesse momento também ficar atento a isso, para não se sentir rejeitado, para não agir com ignorância. Eu tenho um amigo que ele fala que se você e sua esposa, né, enfim, um relacionamento que não necessariamente homem e mulher, né, mas um relacionamento, se você passa por uma gestação e fica de boa até o final da gestação, até a criança fazer ali uns 6 meses, o casal tá bem, é pro resto da vida. E obra, se tiver fazendo uma obra, acabou a obra, no final o casal tá bem, é pro resto da vida. Então a gente vai ficar pro resto da vida, né? Poxa. Claro, vamos embora. Então, Tainá, eu queria que você falasse, dentro desse universo masculino, que você falasse um pouco sobre plano de parto, mas não na perspectiva da mulher, na perspectiva do homem enquanto suporte e principalmente garantir de que isso vai ser cumprido. Então, primeiro, o que é plano de parto, e a partir daí você fica à vontade. Tá bom. Primeiro, né, o plano de parto ele é um documento mesmo. E acho que deu uma escurecida por conta do sol. De novo, né? Toda vez a gente levanta, só acontece isso daqui, porque você é mais claro e vai... Achei um absurdo você falar que sou mais clara. Você é mais clara. Eu falei que você Tô brincando. É branca. Falei que você é mais clara, não branca. Vai. Vamos lá. Como é que eu ainda tô... Ainda tá mais escuro, né? Mas é porque saiu um sol, tá nublado e do nada saiu um sol. Não é porque eu sou preto, não. Não, imagina. Vai, vamos lá. Só meu sorriso lá. Vai. Maravilhoso.
O plano de parto, ele é um documento mesmo. Geralmente, quando você começa a fazer todo o acompanhamento, né, da gestação, me fugiu o nome da médica, obstetra. A obstetra você pode pedir, ela vai pesquisar na internet, você pode pegar um monte de modelos na internet, mas geralmente os obstetras costumam ter um modelinho. Ou você mesmo pode escrever no seu caderno. Não, porque na internet às vezes tem um modelinho pronto para facilitar. Eu tô querendo dizer que ele é um documento, mas não é um documento oficial do tipo, só posso usar assim. Não, exato. Você pode escrever no seu caderno. Sim, eu falo do modelo só para você se basear, saber por onde começa, o que você precisa. Tem coisas que precisam ter num plano de parto, né? E aí é esse documento. Esse documento nada mais é do que um lugar onde a mulher vai dizer como que ela quer parir a criança. Fim da história. É isso. É ela dizer desde o momento que... uma cesárea. Meu filho vai nascer no dia 11 de janeiro. Eu quero acordar às 8 da manhã, eu quero tomar um café, eu quero poder ir para o hospital com calma, eu quero chegar no hospital por volta de tal horas, quero falar com a minha equipe, ser internada dessa forma, tarará, tarará. Quando meu filho nascer, aí são as partes que eu falo do modelo por isso, porque quando a criança nasce, você quer que dê a criança para você, ou o médico pode pegar a criança já para fazer as pesagens e tudo mais. Não, primeiro vem para a mãe. Amamentação, já amamenta logo ali que nasce ou deixa para amamentar um tempo depois? Tipo de parto humanizado, normal, de cócoras, enfim, cesárea, enfim, N possibilidades. São coisas que você precisa ter nesse documento. E aí, qual é o papel do casal, né? Porque eu acho que aí é o ponto principal. É o casal. O interessante é que, por mais que a mulher tenha o ponto de vista dela sobre o parto, eu, por exemplo, sempre falei pro Léo que eu queria parto normal, né? Isso já independente de qualquer coisa, já estava muito certo. Até porque quem está parindo sou eu. Então, eu decido se eu quero normal, se eu quero cesárea. Óbvio que no decorrer da gestação, nós recebemos algumas notícias favoráveis e outras desfavoráveis. E ali, ponderando as possibilidades, a gente saberia se seguiria mesmo para o normal ou se iria para uma cesárea. Mas eu optei desde o início pelo parto normal. E quando nós fomos desenhar esse plano de parto, eu já sabia que de preferência eu queria um parto normal, um parto mais humanizado, eu queria ter mais autonomia de poder escolher a posição que eu vou parir, a forma que eu vou parir, o local que eu vou parir, de que forma. E englobei você nisso tudo. Te mostrei o plano de parto, não só para que você tomasse conhecimento das coisas que eu gostaria, mas para que contribuísse, sabe? Porque é importante o homem saber disso. Se não, por exemplo, chega lá no hospital a médica, como aconteceu com a gente, eu estava com a pressão alta, a médica já olhou para mim e falou assim, vai ter que ser cesárea porque você está com a pressão alta. E ali... Tem que tomar muito cuidado com isso, gente. Exatamente. Tem muito médico por aí que ele vai olhar para você, mulher, e vai falar assim, você tem que ser cesárea. No primeira consulta de pré-natal, ele vai olhar para sua cara e vai falar que é cesárea. Se você quer ter parto normal, nesse momento a minha indicação como profissional de saúde, inclusive a Tainá, que é profissional de saúde, procura uma segunda opinião. Exatamente. Ainda mais quando vier uma decisão dessa assim muito cedo, né? E sem motivo. Você pede, sei lá, faz um beta-HC, faz aquele primeiro exame, aquela primeira ultra pra saber se tá tudo bem. Ih, cesárea. Como assim, minha querida? Isso é muito comum, sabe? Cara. Tem nem 3 meses. Principalmente se for por plano de saúde. Exato. Então, assim, o bom do casal fazer o plano de parto é isso, porque no momento da internação, descobri que eu estava com a pressão alta. A médica já olhou para minha cara e falou, vai ter que ser cesárea. Tanto eu quanto você chegamos para ela e falou, não, calma, vamos tentar controlar e vamos tentar o parto normal. Entendeu? Parênteses aqui, você não estava com pressão alta, né? Nem estava com a pressão alta, exatamente. Óbvio que a primeira pressão quando você chega no hospital vai estar alta. Pelo amor de Deus, a minha bolsa estourou, meu bebê vai nascer, eu tô nervosa. Porque no seu caso foi bem atípico. O que aconteceu? A gente chegou no hospital, você estava com a pressão alta. Assim chegou. Isso. Aí já mandou você para a sala de emergência. Isso. A gente desceu, foi lá para emergência. E a gente ficou lá o quê? Umas 12 horas, mais ou menos. Até de fato subir para o centro cirúrgico. Foi, umas 12 horas. O que eu observei? Homem, fique atento no que eu vou falar agora. Porque a mulher também, apesar de ela estar mais vulnerável, mas mulher também. A gente chegou na emergência porque a Tainá estava com pressão alta. E eu percebi
ao longo dessas horas todas que a Tainá ficou lá esperando a pressão dela baixar, que em nenhum momento o aparelho de pressão mudou a pressão. Era sempre, eu não lembro exatamente. 14 por alguma coisa, mas eu lembro que era 14. Ele ficou batendo, tipo assim, 14 por 8, 14, só um exemplo. Isso aí, porque eu não lembro exatamente. Ela falou mais ou menos isso aí mesmo. 14 por 8. A gente chegou, acho que era pressão 14 ou alta. 15, acho que era 15. Mas chegou enfim. a pressão alta. Passava uma hora, tomava remédio. 15. E a mesma coisa. Exato. Até que chegou uma hora que a mulher, não lembro se foi técnico, se foi enfermeira, ela entrou na sala e eu falei, cara, aquilo ali pra mim foi uma parada muito sinistra, cara. Porque eu falei assim pra ela, olha só, eu acho que esse aparelho tá ruim, porque desde que a gente chegou não muda. E aí o que eles fizeram? Trocaram o aparelho. Foram lá em cima, trocaram o aparelho. Quando botou, como é que estava a sua pressão? 13 por 8, exatamente. Gente, fiquem muito... Eu não tô sugerindo nada. Não tô sugerindo, não tô dizendo que foi mau caratismo. Mas às vezes o aparelho estava ruim mesmo. E elas só não sabiam, né? Mas você ficou o tempo desnecessário na emergência. Exatamente. Tomando a aplicação na veia de forma desnecessária. Sim. Porque o aparelho, vou levar pelo lado que o aparelho estava ruim. Né? Pois é. Então, assim, tem que ficar muito atento. Entrou no hospital, tá com a pressão alta, acompanha lá, fica de olho no aparelho. Percebeu que passou, 3 horas, a pressão não mudou? Gente, não tem como não mudar se você está tomando remédio. Sim. Não tem como. Sim, exato. Vai abaixar a sua pressão. Tem que baixar. Entendeu? Ou se ela não baixar, ela vai aumentar, pô. Até explodir. Isso aí. Mas ficar parado não tem como. Exato. Enfim, aí foi isso. Mas vai lá, desculpa. Não, mas aí é isso. Eu acho que a importância do casal escrever o plano de parto junto, participar desse momento junto, né? Decidir junto como é que vai ser o parto. Porque não adianta também a mulher falar assim, eu quero parto normal, ok. Aí chega lá no hospital, o médico faz uma intervenção que a mulher não queria, né? Não gostaria que tivesse. Ela tá parindo, ela tá num momento de vulnerabilidade, de sensibilidade absurdo. Como é que ela vai ter peito para debater com esse médico que não era assim que ela queria? Ela precisa ter alguém ali com ela para dizer assim, olha só, minha esposa não quer assim não. Entendeu? Então, se o marido é que vai estar ali com ela naquele momento, ele precisa conhecer as vontades da esposa, os desejos, né? E que seja de consenso do casal, que esse homem também possa ter o espaço para falar assim, olha, parto normal, ok, mas eu acho que eu não aguento ver, por exemplo, sangue, sabe? Eu não vou aguentar esse momento. Então, nessa hora, talvez eu possa sair, pedir para sua mãe, para sua tia, para prima, alguém entrar. O plano de parto, inclusive, ele dá o direito da mãe, né? De escolher qual pessoa que vai estar lá. Se ela não quiser que seja o marido, exato. Não adianta, ele não vai entrar. Exato. Quero que minha mãe entre, né? E se a mulher está escolhendo que a mãe entre ao invés do marido, tem muitas questões envolvidas aí. Às vezes também não. Às vezes não. Pois é. Cuidado, a minha prima, exato, a minha prima optou pela mãe, para a mãe entrar. E aí o marido ficou meio chateado e tudo mais, mas ela falou, primeiro que você é mais sensível à questão de sangue, etc. E ela já estava certa que seria parto normal. E segundo que eu preciso de ter alguém que tenha o mínimo de experiência para me ajudar na condução da coisa. E alguém que seja ágil. Ela falou, me desculpa, mas nesse momento eu prefiro que seja minha mãe. O rapaz ficou chateado, mas entendeu. Entendeu? E aí, realmente, demorou pra caramba o parto da Tayane, muita coisa do primeiro filho. Mas a mãe dela tava lá o tempo todo, a mãe dela pôde fazer massagem, porque a mãe dela já sabia que ia ter uma dor na lombar, a mãe dela já sabia que ia ficar com as costas, não sei o quê. Então a mãe dela deu todo esse suporte lá na hora e o bebê nasceu, vida que segue, tudo normal. E ela falou com o esposo, me desculpa, mas eu preciso de ter alguém com um pouco mais, que me dê um pouco mais de suporte do que o que você vai me dar, entendeu? Por mais que aí outra experiência do meu parto, né? Em determinado momento eu estava deitada na cama e comecei a sentir aquela contração mais forte para o bebê nascer. E a médica simplesmente colocou a minha perna para o alto, me abriu a perna e falou, vai lá, faz força. Só que eu falei para ela, eu não vou conseguir parir nessa posição. Me tira daqui porque eu não vou conseguir parir. E ela teimou comigo, falou, não, vai parir dessa forma. E aí a gente tinha até uma outra obstetra lá, você conversou com ela, ela falou, não, então vamos trocar, de que forma você quer? Foi quando você sentou, né? Exatamente, aí foi quando eu falei pra ela, eu quero parir sentada. Aí ela, então vou pegar uma banqueta, vou botar seu esposo sentado atrás de você pra amparar suas costas, faz força assim, faz força assado. Na segunda contração que eu dei, ele nasceu. E aí você tocou num ponto importante, que é um dos motivos pelo qual o plano de parto foi criado e ele deve ser respeitado por qualquer profissional na sala lá do parto. Ainda tem isso, a né? Violência obstétrica, né? Nós apresentamos o nosso plano porque acabou que eu pari com a equipe do plantão. Então eu não tinha uma equipe
que estava me acompanhando e que fez o meu parto, que já me acompanhava e que fez o meu parto. Foi, na verdade, a gente chegou no hospital e quem estava lá era quem ia fazer. Então, nós demos o plano de parto para essa equipe, lá na hora. Tá aqui os meus desejos. Eles leram lá na hora e tentaram seguir ao máximo dentro do que nós queríamos. Porque acontece muita violência, né? Muita coisa. E o plano de parto, ele vai impedir isso. Então, não é garantia 100%. Não é garantia 100%, mas se um homem assume ali a sua responsabilidade no que está escrito, exatamente, e não só no que está escrito, porque acho que a conversa também do Sim. casal ali, ele vai entender o que é violência obstétrica. Então, Exato. por exemplo, quando alguém, ali, sua mulher lá, tá lá, tendo filho, e você tá lá na sala, e a pessoa, e o profissional disse para ela, vambora, você é a mulher, pô, vambora, faz isso é violência. Isso é então violência. você pode travar isso, entendeu? Porque a mulher já tá numa pressão psicológica muito grande absurda, ali, exato. uma dor absurda, ainda vai ter alguém ali de ignorância questionando a força dela, ou quando alguém sobe, por exemplo, em cima de uma gestante para fazer força na barriga. Isso é violência. Então, acho que o plano de parto também e a conversa entre o casal, nessa hora o cara vai falar, opa, desce daí. Não é assim não. É parto natural, se é natural, vai sair. Vai sair, uma hora vai, pois é. Vai sair, pô. E se tiver a complicação não sair, beleza, a gente parte para uma outra etapa. Mas ainda assim, até aqui isso não deve ser feito. Assim entendeu? como também no plano de parto, você escolhe se você quer analgesia ou não. Exatamente. Que inclusive eu falei que tava tranquilo para analgesia e tomei. Você falou assim para mim, Léo, não quero. eu lembro muito disso, ó. Eu vou estar lá com muita dor, não deixa, lembra disso? Não deixa eu tomar. E eu lá, na primeira dor que ela sentiu, eu já esqueci que eu também senti. Tava os dois com muita dor. É muito angustiante, mas olha que no parto da Liz eu tirei onda, porque eu filmei tudo. Filmou o parto todinho. Por que eu tô falando que eu tirei onda? Porque eu sou muito fraco, gente. Eu tiro sangue e eu desmaio, pô. E eu achei que eu fosse passar mal lá. Gente, a Liz precisou tirar sangue e ele desmaiou. Não desmaiei nada. Não, mas você baixou a pressão, tá? E era a Liz tirando sangue. Eu tenho problema com sangue mesmo, sempre tive, desde criança. Sim, mas foi tranquilo. Assim, o pior mesmo você não viu, né? Porque na hora do... Por que eu não vi? Na hora do parto mesmo, você estava sentado atrás. Porque a hora tava vindo. Né? É porque eu filmei até o último segundo. Quando a cabeça saiu, a menina falou, vem pra cá, pai, agora. Eu larguei a câmera e a enfermeira filmou. Exato. Mas foi só a mesma hora que eu acho que é uma hora mais complicadinha do sangue que você não viu. Mas de resto, você filmou tudo. E ainda fez gracinha. Brincadeiras à parte. Mas enfim, eu acho que é isso. O homem, ele precisa participar de todo o processo. É importante que vá às consultas. É importante que estude e que tire dúvida com o médico, sabe? Às vezes tem coisa que a mulher não é nem que passa desapercebido, porque a gente questiona tudo, né? Então a gente vai perguntar coisa até desnecessária. Mas é importante também que o homem tenha a sua parcela de responsabilidade nos estudos para que ele possa dizer para o médico também, não, pera, isso aqui é isso aqui mesmo, esse exame é esse exame mesmo, tá certo mesmo, ela não perguntou, mas deixa eu perguntar uma coisa aqui que faltou, entendeu? E não é ir à consulta só para ser o acompanhante, minha esposa vai para fazer aquela que ouve o coração. Ultra? Não, tem uma que faz. Rotina? Que faz na consulta mesmo. Sim, que é aquele aparelhozinho. Isso. Eu vou lá pra ouvir o coração do meu bebê. Não, você não tá lá pra ouvir o coração do seu bebê. Você tá lá pra não só dar suporte, mas pra perguntar, pra tirar dúvida, sabe? Pra estudar fora disso. Faça o teste rápido do homem. Tem que ter muito homem que não quer fazer teste rápido da gestação, né? Que a mulher tem que fazer, o homem tem que fazer. O homem tem que fazer o teste rápido. Tem que fazer os dois, isso aí. Não, a mulher não tem pão de correr, o homem foge, né? Mas eu lembro que logo assim que nós descobrimos a gravidez, eu fiz, você fez, já na hora. Tem que fazer, não tem escolha. Pois é. Tô falando pros homens que gostam de correr. Gente, é rápido. Eu tenho pavor de agulha. Eu fiz. Mas enfim, eu acho que é importante não só o casal conversar, porque a mulher também tem que deixar claro, né, as vontades dela, mas o homem também precisa ter esse conhecimento para debater, né? Imagina a mulher chega e fala assim, não, quero cesárea. Aí o homem com o mínimo de conhecimento fala, poxa, mas o parto normal não é melhor, não é mais seguro, não é mais interessante, talvez convence até a mulher de modificar a forma do parto. Ou talvez a mulher teima com o normal, mas o rapaz já sabe que ela tem uma predisposição, que ela tem hipertensão, que ela tem diabetes, que ela tem alguma outra doença associada que talvez complique o parto normal. E talvez ali na conversa ele convença ela a trocar por uma cesárea, que vai ser mais seguro para ela e para o bebê, entendeu? Vale
muito a pena quando o casal estuda junto e tem conhecimento junto, sabe? E principalmente monta o plano de parto junto. Eu quis trazer o assunto do plano de parto aqui para o canal, porque o plano de parto existe, mas a minha experiência trabalhando em unidade básica de saúde, né, acompanhando diversas gestantes, né, muitas gestantes ao longo de alguns anos, eu nunca vi isso ser conversado, isso ser falado, tanto pelas gestantes, quanto pelos poucos pais que acompanhavam, que normalmente era só a mulher mesmo, Sim. quanto pelos profissionais. Então o que eu percebo? Que eu acho que é uma cultura, na verdade não é cultura, é um direito que é negado para a população como um todo. Então, quem tem acesso a essas informações são as pessoas que têm dinheiro. Sim. Então, eles se beneficiam desse, não é privilégio, mas é desse direito mesmo, sabe? Sim. De poder organizar como é que vai ser o parto, né? Se você vai tomar analgesia ou não, se o profissional vai subir em cima de você ou não, se ele vai gritar contigo ou não, porque tudo isso é violência, né? E as mulheres comuns, como eu gosto de chamar aqui, muitas delas sequer têm conhecimento da existência desse documento, que é um direito, inclusive, estipulado por lei. Por lei, exato. Né? Então, porque, se eu não me engano... Olha só, se você não sabe, primeiro se você assistiu até o fim, né? Esse nosso bate-papo aqui. Você já ouviu falar sobre plano de parto? Comenta aqui embaixo. Pois é. Só pra gente ter uma noção. Se eu não me engano, na caderneta da gestante que é dada no SUS, né? O SUS tem uma caderneta que é quase um livro, né? Ele é grossinho, vem todo... Ele é maravilhoso, tem tudo ali que você precisa saber. Inclusive, vem falando sobre o plano de parto e fala sobre essas perguntas-chave, né? Que tem que ter, por exemplo, qual a forma do parto, quer analgesia ou não. Essas perguntas-chave eu sei que tem no plano de parto. O problema é que botar na caderneta da gestante não é suficiente, porque... Não é todo mundo que lê também, né? Isso que eu ia falar agora, não faz parte da cultura do brasileiro ler. Ainda mais de ler carteira de vacinação. Quer dizer, de gestante. Normalmente a mulher pega, não vou generalizar, claro, não, mas normalmente as mulheres só pegam a carteira de gestante no dia do pré-natal para ir para consulta. Às vezes até esquece. Pois é. Entendeu? Aí tem que anotar depois. Então botar ali não é suficiente, né? É necessário mesmo eu que concordo. a gente tenha espaços para falar sobre isso. É porque também, tecnicamente falando, é um documento novo. Não é que é novo no sentido de surgiu há pouco tempo. Mas porque o plano, né? o plano de parto sempre existiu. Só que na época, por exemplo, das nossas mães e das nossas avós, não era um documento chamado plano de parto. Era só mesmo o médico falando pra você, vai ser parto normal ou cesárea? Ou a parteira. Ou a parteira, né? Exato. Não, a parteira é normal. Não tem pra onde correr. Normal. Não tem tempo ruim, né? Não. Isso aqui é um ponto importante pra gente terminar. Gente, não existe opção, tá bom? Parto normal e cesárea. Não existe essa opção. Cesariana é parto de emergência. Exato. Por mais que tenha sido naturalizada a cesariana, principalmente nos planos de saúde, parto normal é a única opção. Exato. Você só vai fazer cesariana se não tiver porquê. Como? Essa aqui tem histórico de pressão. Tipo a minha irmã. Minha irmã teve eclâmpsia na primeira gestação, na segunda já evitaram. Não, como é que foi a sua primeira gestação? Tive eclâmpsia. Não, então você... Quer dizer, teve pré, né? Então aqui não, vamos fazer cesárea para você. Mesmo assim não adiantou que ela teve de novo. Né? Mas enfim, não existe opção. Você não tem, mulher, você não tem escolha. Não é que eu tô dizendo, não quero ser insensível. Sim, tô mas falando na visão da ciência, né? O correto... Cara, parto natural, é isso, entendeu? É parto natural. E como é que prova que o parto natural ele é um sucesso? Pô, a medicina tá avançando agora de poucos anos para cá, né? Poucos anos entre aspas, mas bota uns 100 anos talvez, 150 anos. Por aí. As parteiras sempre fizeram parto, meu filho. Exato. Ninguém cortava a barriga de ninguém. Não tô querendo aqui ser simplista no debate, entendeu? Sim, não é sim, isso. mas o que é mais curioso... Mas é natural, pô. E o que é mais curioso, porque falando também um pouquinho não só de violência, mas essa questão dos médicos apelarem para cesariana, né? Existe não só isso, mas a questão do mercado. Do mercado não, por exemplo. Por que eu vou ficar, entre aspas, à mercê daquela mulher entrar em trabalho de parto para ter o bebê, se eu posso dizer que eu vou viajar no Natal, viajar no Ano Novo e que ela vai ter o bebê dela no dia 10 de janeiro? Mais uma vez a gente entra no campo de violência de gênero. Exatamente, sabe? Mais uma vez a mulher sendo colocada numa posição mesmo. O médico quer curtir o Natal e o Ano Novo dele e não quer que você... não quer parir teu bebê no Natal, no Ano Novo. Então ele vai jogar a sua cesárea, por exemplo, para antes ou para depois. É muito mais cômodo para ele. E ninguém quer ficar esperando 10, 12 horas também, né? Ainda tem isso. Melhor agendar.
Exatamente. Dia e hora. Exatamente, sabe? Então o que eles fazem? Eles empurram o máximo possível para chegar ali nas 37, 38 semanas. Não, agora 30 não, tá mudando, né? Não sei se você percebeu, mas as mulheres estão ficando cada vez mais com tempo agora. Tá indo bem mais. Antigamente era muito comum 38, mas agora tá passando já tá pra 39, 40 semanas. Mas enfim, mas eles jogam o máximo possível pro final, que é pra não errar na cesárea. Exato. Então passa um pouquinho do limite. E aí eu falo a minha experiência quando eu trabalhei no hospital. Eu trabalhei no hospital maternidade e às vezes a gente via o mesmo médico, doutor Washington, vinha lá o Dr. Washington e tinha 5 cesáreas. De 10 da manhã, meio-dia, 5 cesarianas. Você fica, ué, como assim? Faz o menor sentido, né? Interna 5 mulheres, prepara 5 mulheres e ele só vem aqui, corta a barriga, tira a bebê, corta a barriga, tira a bebê, corta a barriga, tira a bebê, corta a barriga. É a industrialização do Exatamente. parto, cara. Quase um sistema fordista, né? De parir o neném. Loucura, né? E aí ele não precisa fazer a sutura, porque o técnico pode fazer, ele não precisa dar anestesia. Ele só corta e puxa e sai. Porque o anestesiologista vai fazer, ele não precisa cuidar do bebê, porque tem um pediatra para cuidar. Então ele vai lá, corta, tira o bebê, dá na mão do pediatra, aí vem a enfermeira e o técnico limpa, sutura, curativo, não sei o que, e nisso ele já tá no 3º parto. Exato. Entendeu? E às vezes acontecia absurdamente. Que loucura, hein? A gente chegava lá para trabalhar e tinha tipo 5, 6 partos do doutor fulaninho de tal. E a gente achava isso um absurdo. Tudo cesárea, entendeu? Aí, em compensação, você vai no SUS com todos os seus problemas. Aí o doutor fulaninho de tal tem um parto no dia. Tá fazendo parto natural o tempo todo, né? Que o SUS preza pelo parto natural. Né? Porque é normal. E aí, volto também ao que eu ia falar com relação ao mercado. Deus, tá? Não vem criticar o SUS aqui nos comentários de forma sem noção, não. Pelo amor de Deus, eu sou um defensor do SUS. Estude. Pelo amor de Deus. Aí, a minha crítica ao sistema de trabalho, né, do médico. As parteiras faziam os partos antigamente, os partos aconteciam de forma natural. A criança estava com cordão enrolado no pescoço, nascia. A criança estava sentada, nascia. A criança estava deitada de bruço, nascia. Estava virada de ponta cabeça, não queria nascer, nascia. E elas faziam, não faziam? Aí hoje em dia o médico olha e fala assim, como aconteceu na Liz, o cordão tá ameaçando enrolar no pescoço, vai ter que ser cesárea. A Liz nasceu com o cordão enrolado, mas não estava enrolado. Não estava enrolado de tipo da nó, mas estava em volta. Ele estava só em volta do pescoço. Ele estava enrolando. Criança arteira. Desde a barriga. Desde a barriga, né? Sabe? O Felipe nasceu com... Meu filho nasceu com um nó no umbilical. Ele já estava roxo já, estava no limite. Já vi partos normais de criança que estava sentada. E o médico conseguiu devagarzinho, massageando, a criança nascer, ponto. Já vi criança virada de ponta cabeça, ao invés de sair pela cabeça, sair pelo pé. Óbvio que vai exigir do médico um pouco de conhecimento, talvez um pouco de estudo, um pouco de manejo ali na hora, porque o risco de você tirar pelo pé são os braços, né? Mas o médico conseguiu, puxou um bracinho, puxou outro bracinho, tirou o neném. Virado de ponta cabeça, sabe? Enfim, nasce. Vai passar aí pela paternidade, pela maternidade também, né? Porque acho que cabe muito bem pros dois. Exato. Cara, se atenta aí aos direitos que você tem, sabe? Homem e mulher, né? Mas principalmente homem, vai estudar sobre violência obstétrica, vai entender quais são as formas de violência obstétrica, né? Vou tentar colocar um link aqui na descrição de algum blog ou vídeo interessante a respeito disso, que aí também já ajuda, vocês continuam assistindo. E se você é profissional da saúde, fale do plano de parto para os seus pacientes, sabe? Se você é médico no SUS, médica no SUS, se você é uma obstetra, exato, clínica da família, fale sobre o plano de parto. Não vai influenciar em absolutamente nada o seu trabalho, né? Sim. E dependendo do médico, se for... Quer dizer, vai influenciar no trabalho, não vai te dar mais trabalho. Te dar mais trabalho, exato. Mas, por exemplo, se for um médico particular que está querendo forçar a barra de uma cesariana, a paciente vai pegar, vai fazer lá o parto normal, no final das contas você vai tentar convencer ela da cesárea de qualquer forma, então deixa ela fazer pelo menos o plano de parto dela, sabe? Isso. No final você vai continuar fazendo seu desserviço de querer forçar ela a fazer o parto do jeito que você quer. Ganhar um dinheirinho a mais. Exato, mas pelo menos dê a ela a opção de se sentir, no mínimo, ali ciente da situação, né? Sei lá. Enfim. Um absurdo. É isso, cara. Obrigado, Tara, mais uma vez por esse bate-papo. Sempre muito enriquecedor. Eu vou trazer você aqui porque tem outras coisas. Pediram pediram pra eu botar você aqui pra reagir um vídeo sobre como uma mulher se sente
ao assistir um vídeo de um conteúdo de masculinidade que fala sobre as mulheres. Aí eu vou separar uns 2 ou 3 vídeos para você assistir junto comigo. Pode falar palavrão no canal. Não vou deixar você assistir com antecedência para ter uma reação bem genuína aqui. Pode ser mais sofrido, porque se você não vai se preparar para os absurdos que você vai ouvir. Não, então, pelo menos agora eu já tô ciente de que lá vem buscar, bomba. Né? Não vou buscar, não vou deixar ser surpresa. Mas já tô ciente de que, pronto. O pessoal também sugere isso, que te ver sofrer, né? Porque, pelo amor de Deus, né? Eu achei que vocês gostassem de mim, gente. Não, isso é sacanagem. Você pode fazer a mesma pergunta para mim, porque eu vou te colocar nessa situação. Achei que você gostasse de mim. Gente, que Deus abençoe vocês. Até nosso próximo bate-papo. Eu sou o Léo. Eu sou a Tainá. E você está aqui no Diário do Homem Comum, que eu falo sobre paternidade, masculinidade, dinheiro e propósito. Se inscreve aqui no canal e compartilha esse vídeo. Um abraço.